a purificação, Deus vai fazê-la nos ajudando com a graça atual. Ele vai nos dar as graças para que nós possamos nos purificar. Mas vejam que interessante. Nesta fase, a purificação que Ele espera de nós é que seja muito voluntária. Sejam mortificações, purificações que a pessoa própria procura. Com a ajuda da graça, lembremos, Deus vai nos ajudar, mas Deus quer que a pessoa tome iniciativa de cortar com coisas que a estão afastando de Deus, que a ligam ao demônio, o mundo e a carne. Ou seja, não basta o triunfo sobre o pecado mortal. É necessária também uma mortificação, uma purificação, para que possamos cortar com aquilo que nos mantinha atados à vida antiga, à vida antes dessa primeira conversão. Então, vou dar um exemplo. Sim. Imaginemos uma senhora que ela tem um armário cheio de roupas, e roupas que até de repente foram caras, custaram muito, e que ela tem um apego enorme àquelas roupas finíssimas, elegantes. Só que quando ela se converte e começa a ouvir pregações sobre a modéstia, ou sobre simplesmente o bom gosto católico, como deveriam ser as modas católicas, ela vê que aquelas roupas não são condizentes. Então agora vem uma renúncia. Ela tem que se desfazer daquilo e ainda conseguir, se só fosse isso, ainda bem, mas ainda conseguir roupas que sejam adequadas a esse passo que ela deu, de procurar a santidade. Isso vai custar. É uma mortificação, um sacrifício que ela vai fazer. Algo exterior, mas é algo que custa. Deve fazê-lo. Tem que fazê-lo. E Deus espera isso, e Deus vai dar as graças. Vai doer, certamente. De repente, não. De repente, sejam tantas essas graças que nem doa. Mas muitas vezes dói. Pensemos em alguém que tinha gostos por certas músicas, para já entrar em algo um pouco mais interior, e não apenas um gosto por algo material. A pessoa tinha gosto por certas músicas, certas diversões, digamos assim, que também não eram tão apropriadas. Ou que eram apropriadas, mas que havia uma procura desequilibrada. Uma coisa que por exemplo, seria um lazer, que seria um pouquinho de tempo, a pessoa perde horas nisso desnecessárias. Claro. Então... tem que renunciar. Equilibrar o relógio ali não é isso? A temperança aí, né? São renúncias exteriores e interiores que devem ser feitas. No que diz respeito, por exemplo, à nossa imaginação, nossa memória, não alimentar imaginações, lembranças que nos atam ao mundo, ao demônio, ou àquela vida passada de pecado. Nossa vontade, nosso entendimento, certamente vamos ter critérios, gostos que também não são condizentes com esta vida da graça. E à medida que nós vamos percebendo isso e vamos dando passos, algo que talvez não percebíamos ontem, mas que já hoje percebemos, porque demos um passo, Deus vai esperar de nós que nós façamos o sacrifício, a mortificação necessária para renunciar àquilo. Às vezes, a graça será tanto, reitero, que o faremos com todo gosto, sem dor, mas às vezes vai doer, mas Deus nos ajudará. E esta mortificação é necessária. Deus revelou, Nosso Senhor revelou a Santa Isabel de Hungria, que há certas graças que nós não recebemos sem mortificação. E não pensemos que por mortificação significa não dormir nunca mais, não comer nunca mais e só vestir saco, se flagelar com essas antigas. Os mestres da vida espiritual, sobretudo os que seguem a pequena via, nos ensinam que por mortificação devemos entender os pequenos sacrifícios que nós podemos fazer com toda a paz e toda a serenidade da vida. Para começar, a vida já vai nos apresentar muitos sacrifícios, muitas dificuldades, muitas renúncias. Isso que principalmente deve nos ocupar. Qualquer outro acréscimo, feito com paz, com tranquilidade, com serenidade, ótimo, vai nos ajudar a progredir, vai fortalecer nossa vontade. Então, por exemplo, vou para um jantar e servem uma sobremesa que é a minha preferida. E eu, quando a vejo, já me imagino repetindo 5 vezes.
Então, talvez eu repetir 2 ou 3. É. Já é um sacrifício. Não, de repente, eu não tenho força para deixar de comer a sobremesa. Me vem a ideia, não comer, mas vai ser má educação, ou talvez se eles não entendam que não coma, prepararam para aquela ocasião, exatamente, né? sobre se preparando com tanto Aquela carinho, visita. e depois talvez não tenha força. Não é pecado tomar a sobremesa, então simplesmente não vou repetir tanto quanto eu desejaria. Já é um sacrifício. Fazer esses sacrifícios e essas mortificações não só vão purificar minha alma, e o que Deus quer é a forma como Deus vai purificar minha alma nesta fase, com essa colaboração minha. Não só minha alma vai ser purificada, mas também minha vontade vai ser fortalecida, porque se eu me vou tornando capaz de renunciar a coisas lícitas, na hora que se apresentar algo ilícito, terei mais força de dizer não. Se eu já me treino no dia a dia a me dizer não, aqui não, esta linha não vou cruzar. Então, quando na hora que aparecer a tentação, também vou conseguir marcar a linha no chão e dizer não vou cruzá-la, não vou pecar. Por exemplo, a pessoa ela renunciar a algo lícito, eu disse. Exatamente. Diz um não para si, que é algo que não é pecado. Ela terá força para na hora que vier a tentação. Claro. E ela vai criando um hábito Mas de aí recusar, né? é perfeito. É um mundo de coisas, né? Não é pegar É um chicote e flagelar, não. Então, Não. por exemplo, a pessoa é muito curiosa. Eu estou imaginando agora. Ela ouve o barulho de um caminhão chegando no vizinho, sabe que está a entrega de alguma coisa que ele comprou. A vontade de ir até a janela não vai, quer dizer. Claro. Quer dizer, Deus apresentou para ela uma ocasião de dizer um não àquela curiosidade dela. Essa fase então já vai purificando, não é isso? É tudo na vida. É alguém. Eu acho que isso é interessante a coisa. É alguém que me disse um desaforo, fui um pouquinho grosseiro. E minha vontade é retrucar aí, assim, no mesmo grau. Me calo. Isso vale mais do que não dormir à noite, deixar de almoçar, etc. E custa muito mais. E assim tudo no dia a dia. Tocou o despertador de manhã, já vou apertar o botão de soneca para poder esticar 3 minutos. 3 minutos já é a SESI. Eu ia dizer 5 ou 7 minutos. 5 ou 7 minutos? Não aperto e pulo da cama. Isso tem um valor enorme. De novo, insisto, por mortificação, os mestres da vida espiritual nos indicam, sobretudo hoje, sobretudo inclusive para nossas gerações, que não são mais a geração de dormir São madeira, João da Cruz, dormir claro. numa tábua, 3 horas. Monsenhor João chegou a dormir muitos anos sobre uma porta, porque aí também falta de meios, não havia dinheiro para colchão, então ele dormia sobre uma porta, sobre uma tábua. Agora, nossas atuais gerações têm menos força para isso. E essas mortificações são pequenas. Insisto, como dizem os mestres da vida espiritual, segundo nossas forças do momento, com toda a paz, com serenidade, não precisamos enlouquecer. Um pouquinho que façamos aqui, lá e acolá, já vai ser suficiente para nos treinarmos a, renunciando a essas coisas lícitas e legítimas, como o senhor dizia, na hora saber dizer não às ilegítimas ou ilícitas. Ou seja, a pessoa recusando essas pequenas coisas no dia a dia, né? Ela vai criando um hábito de recusar certas coisas. É por isso que, nesse sentido, ela vai criando esse hábito e ela fica mais forte para recusar quando vem alguma coisa uma das ilícita. definições Né? de virtude são hábitos que facilitam a prática do bem, né? Claro. E Santo Tomás disse uma coisa muito interessante, que egoísmo, também o amor desordenado a si mesmo, que nos leva a não nos querer, a não nos dizermos não querer dizer não aos nossos caprichos, aos nossos critérios. Esse egoísmo, esse amor desordenado, é a origem de todos os pecados. Portanto, sem essa renúncia à própria vontade, aos próprios critérios, também não há luta contra o pecado mortal. E essa já não sai da primeira fase, né? E não sai da primeira fase. Perfeito. Interessante. Muito, muito interessante. Muito, muito interessantíssimo. Agora, uma coisa que é triste aqui é que muitos são negligentes em se mortificar, em colaborar com esta obra de purificação e se assemelham, dizem os mestres da vida espiritual, a uma pessoa que quer subir aquela montanha da santidade, não desde o começo, mas desde o meio. Imagina que já está no meio, imagina que já está chegando no topo, já quase está por tocar a ponta do topo, do cume da montanha.
quando a pessoa está no sopé, está dando os primeiros passos. Então ela sobe, pitoresco, eles dizem, ela sobe com a imaginação, não com a realidade. Então quando se dá conta do estado em que está, aí desanima. Então, para não desanimar, simplesmente levemos em consideração o quanto devemos lutar contra o pecado, afervorar nossa vida de oração, aumentar nossa frequência aos sacramentos e, ao mesmo tempo, praticar esses pequenos sacrifícios. A maioria já serão os que a vida nos jogará pelo caminho. Qualquer outro pequeno acréscimo já é suficiente para colaborar com essa obra de purificação que Deus quer operar em nossas almas.